Então, agora a gente vai para a terceira parte, acho que é a última parte dessa aula. Eu estou dando uma tecnologia nova do Zoom, por isso estou testando bastante, fazendo pedaços mais curtos para ver se está dando certo, tá? Parece que está dando certo. E eu citei para vocês uma experiência que eu tive, uma pesquisa, na verdade, nos eventos dos congressos da União Nacional dos Estudantes, pesquisa do movimento estudantil, e nós fizemos uma reflexão sobre a etnografia. Eu e a Mariana Ramos Pereira, uma estudante do mestrado em educação da Unifal, me orientando no mestrado em educação, mas ela fez esse artigo comigo e essa pesquisa comigo na iniciação científica, né? Eu pesquisei o congresso da UNE, fiz uma observação participante sobre o ENUNE, Encontro dos Negros e Negras da União Nacional dos Estudantes. Ela pesquisou o Encontro Internacional das Juventudes em Luta, do Juntos, no Rio de Janeiro. E depois, em 2017, nós fomos para o congresso da UNE, junto com o ônibus dos estudantes, e nós os separamos, cada qual ficou observando realidades diferentes. Ela conseguiu uma integração maior, ela está na mesma idade dos estudantes. Então, esse artigo conta um pouco disso. Ele vai ser publicado para uma revista chamada Desidades, uma revista sobre juventude e infância. Mas eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar esse texto que eu fiz com a Mariana, vou compartilhar também aquela apresentação sobre o Malinowski e também o próximo texto do Miami que eu vou mostrar para vocês, né? Como complementar, quem quiser se aprofundar, conhecer um pouco mais, né? Esse artigo que eu fiz com a Mariana se chama-se Pesquisa de Tipo Etnográfico com Jovens. Uma observação participante com pessoas adultas e jovens, eu adulto, ela jovem, do movimento estudantil. Nesse texto, a gente faz um cotejo, uma comparação, uma análise, muito com base nesse texto do Manhã, Etnografia como Prática e Experiência. Né? Complementa bastante, é um texto que ajudou bastante a gente a pensar a nossa pesquisa metodologicamente. E eu encontrei um texto do Manhã que complementa esse texto que a gente está lendo, que ele publicou na revista .urb, que é uma revista do Núcleo de Antropologia Urbana, que é a NAU da Universidade de São Paulo. E é um artigo chamado Vai Ter Música? Para uma Antropologia das Festas Juninas e Surdos na cidade de São Paulo. E é um artigo que ele apresenta mais a pesquisa. Nesse que a gente leu, ele apresenta um pouco da pesquisa, mas ele faz mais uma reflexão da metodologia, né? Do que é etnografia, que para a gente é mais interessante. Mas esse texto aqui é bem bacana. Chama Vai Ter Música? Para uma Antropologia das Festas Juninas e Surdos na cidade de São Paulo. E tem algumas fotos. Eu vou passar isso para vocês também. Ele conta um pouco do que está no nosso texto, né? Surdo deficiente auditivo, tem uma discussão sobre isso. Comunidade ou cultura, mas eu vou mostrar as fotos que ele traz, para a gente tentar visualizar também, de uma outra forma, o que ele conta no texto. Então, ele fala de várias festas juninas que ele observou em 2002, quando ele foi convidado por uma equipe de pesquisa de linguística a fazer algumas observações para colaborar com essa pesquisa sobre Libras como uma língua, não como uma pantomima, como mímica, né? E aqui está uma das instituições que ele pesquisou, a festa sendo preparada. Aqui a festa acontecendo, que aí ele narra o mar de mãos, né? Ele fica num lugar mais alto e o que ele vê é o mar de mãos, vamos dizer assim. Que tinha música, ele conta que tinha música na festa, mas o principal barulho, ele vai perceber que isso é um barulho, no sentido de faz sons, né? Ou seja, é comunicação, perdão, é esse mar de mãos, que é a grande balbúrdia, grande comunicação em massa para os surdos. Para nós ouvintes, a princípio não tem significado, não tem sentido. E tem música porque na festa tem as pessoas, os familiares, tem pessoas que ouvem, familiares, intérpretes, que também fazem parte da comunidade surda. Aí as pessoas se comunicando, né? Fazendo rodas, conversando como qualquer grupo jovem faz nas suas festas. Não tem só jovem, mas tinha principalmente jovem, comunidade. Aqui é um casamento caipira, uma podemos dizer assim,
uma quadrilha, né, típica da festa juninas, em que eles fazem a sinalização de Libras para se comunicar. Muito bonito. Tem que mais pessoas se comunicando, conversando, se cumprimentando. Uma, da, uma dessas festas, aqui deve ser a festa do cowboy, que ele foi solenemente ignorado. Tá? Aqui uma outra festa junina que as pessoas estão... Esse é o momento de aplaudir. Elas levantam a mão, né, e aplaudem. Alguma apresentação que aconteceu, estão aplaudindo. Essa foto se repetiu. Eu vou passar esse artigo para vocês também, que ele é muito bonito. Também. E aqui, então, no texto 4, no texto que nós estamos discutindo, ele vai falar sobre essa pesquisa dos surdos também. Vai ter música, silêncio, né? A etnografia das festas juninas. Então, ele conta do convite que ele recebeu para participar de uma pesquisa sobre composta por linguistas, composta por pesquisadores de outras áreas, para pesquisar especialmente a cultura surda, Libras. E aí tudo bem, ele topa e a primeira pergunta, vamos começar com uma pesquisa, vamos pesquisar as festas, as práticas de lazer desses sujeitos, né? Algo que deu certo na pesquisa Festa no Pedaço, é uma porta de entrada importante, porque as festas, as práticas de lazer normalmente são espaços abertos para os forasteiros, os estranhos, os que não pertencem à comunidade. São ações de sociabilidade do grupo, da comunidade, mas que tem uma porta um pouco mais aberta para os outros. Principalmente se você vai lá e alguém te conhece, né, que é muito importante na etnografia isso. Você ter um informante, a pessoa que faz o contato, é uma pessoa que tem que ser respeitada, conhecida nesse meio também. Né? São práticas interessantes. Aí, algumas perguntas iniciais. Primeiro, que a festa de surdos tinha música. Não tinha só a comunicação por Libras, tinha música. Por causa que tinha outras pessoas que não são surdas que participam da festa, que fazem parte da comunidade do mundo surdo. Mas antes das festas surdas, alguns dos alunos do Miami acompanharam algumas mostras de cinema no Dia dos Surdos, dia de comemoração aos surdos, né? E aí ele viu que como era, né, a exibição dos filmes, que tinha lá um intérprete de Libras que ficava ao lado da tela de cinema, muitos jovens, aquele agito típico de cinema, né? E quando a gente vai no cinema, a gente que não é surdo, a coisa que eu mais detesto, acho que vocês também, que mais detesto, é as pessoas ficarem conversando, fazendo barulho, fazendo gracinha no cinema. Às vezes a gente tem esse azar. Já tive esse azar algumas vezes. Mas o que menos a gente quer é isso, né? Mas na festa, desculpa, nos filmes, nas edições de filmes com pessoas surdas, o que mais tem é isso. É barulho. Engraçado, né? Então os surdos fazem barulho na exibição do filme. E barulho porque eles se comunicam pela língua de surdos, eles emitem sons altos que não tem problema, não vai atrapalhar eles. Eles não estão ouvindo, tá? Eles só estão vendo as imagens do filme e vendo a intérprete de Libras, né? Então eles se levantam, vão ao banheiro. Há uma grande agitação que causou estranhamento aos pesquisadores, é uma coisa interessante também. Mostrou que, talvez, eu não disse isso, mas eu entendi isso, não é porque a pessoa é surda ou deficiente auditivo, que ela não tem vida social, não tem sociabilidade, não tem sentimentos, não tem emoções, não tem interesse, não tem desejo. É uma pessoa como qualquer outra. Então, é uma pessoa normal, na verdade. E depois mostra as festas dos surdos, e aí ele vai mostrar o estranhamento, ele é uma experiência muito importante para a pesquisa antropológica. E o estranhamento normalmente acontece nos primeiros momentos da pesquisa, quando a gente é introduzido para um universo que nos é estranho. E quando algo é estranho, tudo é significativo, tudo chama atenção. E a gente não tem noção do que é mais importante, o que é menos importante. A gente não tem noção nem das nossas regras de etiqueta, como a gente deve se portar. Como, por exemplo, aí numa festa do cowboy, sem saber falar Libras, numa festa de surdo sem saber falar Libras, não você tem ninguém que pudesse fazer a relação, né? Ele quebrou a etiqueta, né? Ele tinha que conhecer minimamente a linguagem de Libras para ter numa festa daquela sozinha, ainda mais numa festa, num lugar meio apertado. Uma festa num ambiente maior, é para você se esconder, para você ficar meio de lado, sem ninguém te notar. Não foi o que aconteceu, né? Então, tudo
é estranho, tudo é novo, e a gente não sabe muito bem o que é mais importante, menos importante. A gente não consegue hierarquizar os elementos daquele novo cotidiano em escala de importância, uma escala de valores, entre aquilo que é insignificante e relevante, aquilo que é sempre presente e aquilo que é ocasional. E isso só vai ser percebido com a prática, os registros no diário de campo. Mas, a princípio, tudo é estranho. Né? Mas é importante o estranhamento, porque ele começa a quebrar um pouco dos padrões, expectativas, os preconceitos do próprio pesquisador, né? Porque a gente pertence a um universo cultural e mergulha no novo universo cultural. E esse estranhamento nos revela o que é diferente entre esses universos, o que é mais diferente, o que é mais gritantemente distinto. Né? E ele começa a frequentar festas para os surdos, que são ligadas às instituições para surdos, não são tanto instituições de surdos, mas para surdos. Algumas delas são assistenciais, terapêuticas. Ele começa a ter contato também com a comunidade política dos surdos, o movimento social dos surdos, né? Os surdos politizados ou pessoas que estão nesse movimento que são politizados, que valorizam muito a Libras e que às vezes usam não o termo surdo, mas o termo deficiente auditivo, que também é importante para conseguir fazer parte de políticas públicas para os deficientes, conseguir recursos, conseguir respeito, conseguir uma legislação que os acolha. Então, às vezes, o uso do termo deficiente auditivo em vez de surdo pode ser uma estratégia política ou uma tática política interessante para o movimento social dos surdos. Mas o universo ou o mundo surdo não é composto só pelo movimento social dos surdos, por surdos mais politizados. E esses surdos mais politizados defendem o uso da Libras, da linguagem brasileira de sinais, como uma forma de comunicação entre eles. Mas o Manhã, com o passar do tempo, percebeu que existiam surdos que conseguiam fazer a leitura labial, que tinham surdos que conseguiam falar um pouquinho, tinham surdos que conseguiam ouvir um pouco, não eram totalmente surdos. Aqueles que tinham implante coxial conseguiam ouvir muita coisa. Então, o mundo surdo não eram feitos só para pessoas que sabiam Libras bem, tem pessoas que sabiam mal Libras. Ele começou a perceber, mas isso foi só com a prática etnográfica, né? Que existiam também muitos intérpretes de Libras ligados a igrejas evangélicas. Então, não tem apenas o movimento social, político dos surdos, que defende a Libras, que usa Libras, mas também muitas igrejas evangélicas fazem isso. Ele percebeu que a maior parte dos surdos pobres se socializam não tanto nas instituições para surdos, e nessas festas para surdos, mas nas igrejas evangélicas. É um outro lugar de sociabilidade diferente, que também faz parte do mundo surdo. Ainda que eles possam, eventualmente, frequentar também as festas dos surdos, ter contato com o movimento social dos surdos, são circuitos que não são estanques, não são separados, mas conformam uma totalidade maior, que é o mundo dos surdos. Então, o estranhamento, o registro no diário de campo, que é a prática, foi permitindo ele conhecer melhor essa totalidade que é o mundo dos surdos, nesse caso, e formular várias questões, formular hipóteses, que nas primeiras observações, que essas observações seguintes foram ajudando ele a responder essas questões. Primeiro, por que predominam mais jovens nas festas dos surdos? Talvez pelo mesmo motivo que predominam mais jovens nas festas das pessoas que não são surdas. Ele percebeu que haviam surdos oralizados, apesar que o movimento social dos surdos defende que os surdos não se oralizem, não precisam falar, emitir sons, usar a voz, mas aprender Libras, e que as pessoas que vão lidar com eles, as instituições, pessoas aprendam Libras, não tem um intérprete, mas existem surdos oralizados que sabem falar, existem surdos que fazem a leitura labial. Ele percebeu a participação de familiares e intérpretes nesse mundo surdo. E, enfim, foi levantando várias perguntas. E essas perguntas exigiram confrontar com conceitos e teorias e mais observações. E ele percebeu que era preciso novos lugares de observação que não aparecem nesse texto,
né? A equipe de pesquisa dele acabou fazendo outras observações. Que lugares eram esses? Os cultos, congressos, encontros, apresentações teatrais, né? Bom, ele narra depois, mas ele narra nessas festas juninas. Ele achou que ele já tinha capacidade de ir sozinho em uma outra festa, e foi então numa festa do cowboy, né, no Instituto Santa Terezinha, foi sozinho, e aí ele foi, como ele diz no subtítulo, solenemente ignorado, né? E passou lá algumas horas, sem conseguir estabelecer nenhum tipo de contato. Ele achou que isso era algo frustrante, a pesquisa dele se frustrou, mas quando ele chegou em casa e foi registrar a sua experiência no diário de campo, ele percebeu que tinha sido uma experiência importante. Ele sentiu algo análogo ou similar ao que os surdos sentem no mundo dos ouvintes, que é a exclusão, que é ser ignorado, que é não ser incluído. Não é? Não necessariamente pela maldade das pessoas, mas pela incapacidade das pessoas se comunicarem com o surdo. Ele se sentiu como os surdos se sentem na maior parte do tempo nos espaços que não são os espaços do mundo surdo. Isso foi um aprendizado importante para ele. É algo que ele conhecia teoricamente, que é o fenômeno da exclusão, a experiência da exclusão. Ele sentiu ela e conseguiu, de certa forma, conhecer melhor o mundo dos surdos, não apenas pelo conhecimento, mas pelo sentimento, por viver algo parecido com o que eles vivem. Na conclusão, ele faz uma síntese, não apenas da parte teórica, mas da parte de campo. E aí ele vai, enfim, ele vai mostrar primeiro, na verdade segundo, mas eu vou inverter, que a prática etnográfica deu acesso a ele e a equipe dele, a outros dados importantes, que a Libras não era mímica, era uma língua, que tem gramática, não sei se esse é um bom termo, que tem sintaxe, acho que é o termo melhor, né? Que tem vocabulário, formada por símbolos, não é uma mímica, não é uma pantomima. Ele percebeu que a Libras fazia parte do núcleo duro do movimento surdo, que era uma pauta, uma defesa do movimento surdo, e foi descobrindo outros atores relevantes, além dos militantes do movimento surdo, que foram o primeiro contato deles. Surdos oralizados, surdos pouco versados em Libras, surdos que tinham implante coxial, surdos que faziam leitura labial, né? Surdos que se reúnem mais em igrejas evangélicas e que são mais pobres, e os intérpretes, que têm a ver com o movimento surdo, mas tem a ver também com as igrejas. E ele vai entender essa totalidade mais ampla que é o mundo surdo. Mas a parte mais bonita da conclusão, no meu entender, é sobre a experiência etnográfica. Ele vai dizer que existem dois tipos principais da experiência etnográfica. A experiência etnográfica como experiência reveladora. O primeiro tipo de experiência etnográfica é a primeira impressão, ou estranhamento. E o segundo tipo de experiência etnográfica é uma experiência propriamente reveladora, uma experiência que ajuda a integrar os dados da pesquisa. A experiência, como primeira experiência, que é o estranhamento, vamos falar assim, que a experiência pode acontecer como estranhamento e como revelação. Normalmente, a experiência como estranhamento é a primeira impressão. Ela acontece no início da pesquisa, no início do contato do pesquisador com os sujeitos da pesquisa, né? A primeira impressão, o estranhamento, ela aconteceu em dois momentos principais. O mar de mãos, quando ele vai no lugar mais alto e vê que havia muita conversa, mas uma conversa sem som, entre os surdos, por meio de Libras. O mar de mãos, que é similar às rodas de conversa dos jovens nas suas festas, dos jovens não surdos nas suas festas. Um outro momento de estranhamento foi o encontro com a surda cega Cláudia, que ela usava outras formas de comunicação, a libra tátil e o tadoma. Muito bacana, você descreve melhor isso. Essas experiências da primeira impressão de estranhamento, no contato com o mundo desconhecido, aos poucos elas vão deixando de ser estranhas. Aos poucos elas vão ficando para trás. Elas são resolvidas e substituídas por novas questões que surgem de novos estranhamentos. Agora, o segundo tipo de experiência reveladora, é a experiência reveladora, que aconteceu quando ele foi na festa do cowboy e sentiu-se isolado. E aí, quando ele foi pensar um pouco sobre isso depois, no diário de campo, ou seja,
a prática ajudou a entender que aquilo era uma revelação, ele percebeu que o que ele tinha vivido foi uma experiência de exclusão, de isolamento. Na verdade, isolamento não é exclusão, porque não é que as pessoas queriam botar ele para fora. Também não vem com aquela ideia, né? Olha só, os surdos também são pessoas que excluem os outros. Olha só, eles são tão excluídos em todas as práticas sociais, naquele momento em que eles são integrados totalmente, por que que a gente vai achar que eles têm que gastar tempo incluindo alguém que não sabe Libras? Não é? Se lá fora, no mundo lá fora, ninguém faz isso com eles, né? Não é uma vingança, não é uma revanche, mas não é o momento disso, é o momento deles viverem a sociabilidade plena, né? O que ele mostra, na verdade, é que ele entendeu que é ser isolado no mundo dos ouvintes. Nós não queremos necessariamente excluir os surdos. Nós os isolamos por não conhecer, não conseguir comunicarmos com eles. E durante muito tempo a gente sabe que os surdos, assim como as pessoas deficientes, foram isoladas totalmente da sociedade. Eles eram vergonha, entre aspas, envergonhavam a família, eram colocados em quartos, em cômodos e separados, não iam para a escola, não trabalhavam, eles não apareciam. E hoje não, o movimento dos deficientes, dos surdos, querem que eles sejam realmente incluídos na sociedade, né? Então, essa experiência reveladora apareceu principalmente na festa do cowboy, que ele sentiu que o surdo se isolado no mundo das pessoas não surdas, nessa experiência. Enfim, a totalidade aparece, como eu já disse várias vezes, falei muito disso porque foi a principal dúvida de vocês, né? A totalidade que explica aquelas festas dos surdos, aquele circuito de festas dos surdos, movimento social dos surdos, é algo chamado mundo surdo. Essa é a totalidade explicativa daquelas relações sociais, né? Daquelas relações sociais, daquele circuito de pessoas, instituições. E o mundo surdo é uma categoria nativa. Ele não foi ele que criou, ele é pesquisador. Ele ouviu isso dos surdos. Olha, a gente vive no mundo surdo. O mundo surdo é formado por várias instituições, por igrejas, essas instituições são igrejas, instituições assistenciais, instituições terapêuticas, movimentos políticos dos surdos, intérpretes que fazem parte dos movimentos, que fazem parte das instituições assistenciais, que fazem parte também das igrejas. Então, a totalidade que ele construiu nesse caso, que é o mundo surdo, mas a pesquisa inicial dele foi um pedaço, ele é algo nem tão perto, não é só um indivíduo, não é só a casa da pessoa, a sua família, e nem só uma festa ou uma instituição, no caso dos surdos. É uma coisa tão pequena, particular, mas não pode ser uma coisa tão ampla, que aí se torna algo muito abstrato, inalcançável. Por exemplo, a sociedade global, sociedade nacional, a sociedade política, não é isso. É alguma coisa que está entre o perto e o distante, que permite a gente focar e compreender. No caso, o mundo surdo. No caso da festa no pedaço, o bairro. No caso da minha pesquisa sobre o movimento estudantil, foi o conjunto de instituições nacionais, regionais, estaduais e locais que compõem o movimento estudantil, desde a UNE aos coletivos juvenis que se reuniam na universidade, né? Então, espero que tenha ficado mais claro para vocês o entendimento do texto. Vocês podem mandar novas dúvidas, se for o caso, eu monto uma aula complementar, com muito prazer. E assim a gente vai tentando aprender, ensinar e passar esse tempo de dificuldades. Tá bom? Um grande abraço a todos, todas. Tchau.